Salve galera! Hoje entramos em uma parte obscura e intrigante da história de Lies of P, revelada apenas nos momentos finais do jogo. Se você curte teorias e conexões ocultas, fica até o fim porque esse episódio vai explodir a sua mente. E já aproveita para deixar o like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos dessa série. Agora, bora mergulhar nessa trama. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ao canal Faos aqui. Falamos sobre notícias, vazamentos, teorias e tudo do universo dos games. Então, já sabe, né? Se inscreve e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Agora, sem enrolação, bora pro vídeo. Durante os eventos sombrios em Krat, o Ergo atraiu a atenção de uma organização enigmática, com os propósitos ainda mais misteriosos. Foi então que um homem chamado Philippos Paracelso chegou à cidade, trazendo consigo um experimento que selaria o destino da população. Paracelso encorajou os avanços envolvendo o uso do Ergo, tanto os de Manos quanto os de Gepeto com seu títere, Pi. Seu objetivo, testar se isso levaria ao nascimento de uma nova forma de vida, algo que ele chamaria de Irmão, uma entidade humana eterna. Agora, aqui vem a parte mais intrigante. Durante o jogo, ouvimos Paracelso em uma conversa ao telefone com uma figura desconhecida, dando a entender que ele já possuía a vida eterna. Isso se conecta ao que Písteres menciona sobre pessoas que ainda carregam a dádiva do anjo pelo mundo. E se eu te dissesse que essa organização é composta por alquimistas que alcançaram a imortalidade de diferentes formas? Para reforçar ainda mais essa teoria, temos um detalhe. A arma Olho de Ouroboros, que sugere que Paracelso é um alquimista lendário. E aqui vai um fato interessante. Paracelso foi o nome de um famoso alquimista suíço do século XV. Coincidência? Eu acho que não. E se eu te dissesse que Paracelso esteve ao lado de Pi o tempo inteiro? Durante sua estadia em Krat, ele assumiu a identidade de Jianzhu, um personagem aparentemente frágil e doente que alegava estar contaminado pela doença da petrificação. Tudo isso para se aproximar de Pi e conseguir frutas da moeda de ouro, supostamente para uma cura, mas a verdade, ele estava manipulando tudo desde o início. Em troca das frutas, ele ofereceu a Pi auxílio com o cubo e as pedras anelares, que concedem ali habilidades especiais como força, cura e resistência. Mas no final, sua verdadeira identidade foi revelada em um dos momentos mais surpreendentes do jogo. Agora, aqui vai a questão. Você percebeu isso antes da cena final? Comenta aqui se você desconfiou de Jianzhu desde o começo ou se foi pego de surpresa. Após concluir seu experimento em Krat, Paracelso revela qual será seu próximo objetivo: encontrar uma figura misteriosa chamada Dorothy. E se eu te disser que essa Dorothy não é a personagem aleatória? Ela é a mesma Dorothy do clássico O Mágico de Oz, a garota dos sapatos de rubi que podia se teletransportar para qualquer lugar apenas batendo os calcanhares. E adivinha, ela já está em Krat. Na última cena do jogo podemos ver a cópia da primeira edição do livro de L. Frank Baum nas mãos de Paracelso. Mas isso levanta uma questão, né? Será que a cidade das Esmeraldas poderia ser explorada no futuro? Já imaginou um espreitador com uma máscara de leão covarde ou um títere buscando o coração humano? Eu já trouxe vídeo aqui no canal e, cara, vai lá assistir que você vai entender direitinho sobre o que eu estou falando. E aí, curtiu o vídeo? Então já deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos dessa série aqui, tá? Compartilhe com aquele seu amigo que também adora mergulhar no fundo ali na lore dos games, né? E bora crescer essa comunidade juntos. No próximo episódio vamos continuar desvendando os segredos desse universo, então ativa o sininho para não perder nada. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus e falou!